Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor nessa noite, no livro de Mateus, capítulo de número 3, Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 3. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 24, versículo de número... Capítulo 24, versículo de número 3. Diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo. Amém? Amém. Eu quero nesta noite, com a ajuda de Deus, eu quero falar sobre a volta de Jesus Cristo. Oh, aleluia. E eu quero começar esta mensagem fazendo-lhe a seguinte pergunta: os irmãos ainda creem que Jesus Cristo voltará? Amém. Os irmãos esperam pela volta de Jesus Cristo? Amém. Amém? Glória a Deus. Porque quando nós falamos da volta de Jesus Cristo, este assunto tem que ser um assunto sempre alerta da igreja. Este é um assunto que a igreja sempre tem que estar ligado. Quando não se fala da volta de Cristo, quando você omite esta verdade, nós não estamos sendo fiéis, verdadeiro com a igreja. Porque a volta de Cristo é uma realidade. O que a noiva mais espera é o encontro do seu noivo. Se a igreja é a noiva, a igreja ela espera se encontrar com o noivo. Porque quando uma pessoa que está noiva, o que ela mais almeja naquele grande dia não é a lua de mel apenas, não é a festa, mas sim o momento que ela vai se unir, se juntar com seu noivo, para assim viver por toda a sua vida. Assim deveria ser. E quando nós falamos da volta de Cristo, é o mesmo significado, é o mesmo sentido. A igreja de Cristo, ela precisa esperar esta volta. A igreja de Cristo, ela deve estar sempre almejando este encontro. Este assunto tem que mexer com esta pessoa. Quando nós falamos da volta de Cristo, nós estamos falando de um evento certo, com uma data indefinida, mas isto é real, isto vai acontecer e a noiva tem que estar pronta para este grande evento. Mas o que nos chama a atenção é que quando falamos da volta de Cristo, nós não temos uma data no calendário específica, ou melhor, nós não sabemos quando será esse dia. E aí que está o grande problema, porque o ser humano ele gosta de trabalhar com datas. O ser humano ele se sente seguro quando existe uma data específica. Por quê? Porque assim ele se prepara, principalmente se essa data for marcada por um grande evento. E quando nós falamos do arrebatamento da igreja, este será um grande evento para a igreja, isso será o melhor dia da igreja, esse será o grande dia que a igreja ainda não experimentou. Então, como não existe data, nós só ficamos com sinais. E quando nós falamos de sinais, o ser humano ele não gosta de trabalhar com sinais, ou não sabe fazer a leitura dos sinais, mas os sinais, eles se comunicam conosco, os sinais estão envolvidos no nosso cotidiano. Por exemplo, quando a pessoa está próxima de sofrer um ataque cardíaco, alguns estudiosos, a ciência diz que este evento, não antes de acontecer, alguns dias antes,
este evento começa a emitir alguns sinais que isto irá acontecer. Quanto mais próximo da pessoa infartar, mais se intensificam os sinais daquele acontecimento. E quando nós olhamos para esta verdade bíblica, para aquilo que a igreja espera, não é diferente. Quanto mais próximo se aproxima da volta de Cristo, os sinais, eles se evidenciam com mais intensidade. Quanto mais próximo da volta de Cristo, os sinais ficam mais latentes, e nós precisamos aprender a fazer a comunicação, ou entender o que os sinais da volta de Cristo está dizendo para a sua noiva, porque quem está esperando Cristo não é o mundo lá fora, quem está esperando Cristo somos nós. O mundo lá fora, eles não conhecem, ou não querem conhecer deste evento, mas é a obrigação da igreja de anunciar, de propagar, de falar nos quatro cantos deste grande evento. E quando se anuncia este grande evento, nós precisamos entender os sinais, nós precisamos aprender a fazer a leitura dos sinais, porque os sinais se comunicam com a igreja. Os sinais foram deixados para que a igreja ficasse preparada, para que a igreja ficasse pronta, para que a igreja ficasse despertada, para que a igreja estivesse em alerta, em vigilância. Então nós não sabemos lidar com os sinais. É muito melhor se nós tivéssemos algum versículo bíblico que dissesse assim: no dia 30 de dezembro de 2019, Jesus Cristo voltará ao meio-dia para buscar a sua igreja. Nós provavelmente teríamos uma vida diferente, provavelmente neste ano nós viveríamos diferente, nós iríamos nos preparar de uma forma diferente. Mas existe uma regra para a igreja. Como nós temos que saber fazer as leituras dos sinais, a regra para a igreja é o seguinte: nós precisamos viver como se Cristo voltasse amanhã. E se Ele não voltar amanhã, Ele vai voltar amanhã. Se Ele não voltar amanhã, Ele vai voltar depois da manhã. Então a igreja precisa viver como se Cristo voltasse amanhã, como se Cristo voltasse daqui 1 hora, daqui 2 horas. E nesta noite eu quero falar de 4 sinais que estão se intensificando ao longo do tempo, que está anunciando, que está apertando, que está deixando cada vez mais claro que a volta de Cristo está bem mais próximo do que você imagina. A volta de Cristo está iminente, está claro para a igreja, e nós precisamos entender a leitura. E nesta noite eu quero falar de 4 sinais evidentes, sendo que dos 4 sinais, eu quero me intensificar mais, eu quero me debruçar mais neste tema. Os 3 primeiros sinais eu vou passar por cima rapidamente, mas eu quero focar no último sinal. Olha o que diz a Bíblia no do próprio livro de Mateus, capítulo de número 6, capítulo 24, versículo de número 6, diz assim: e ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Se nós olharmos para o século 21, para o século 20, o século passado, nós tivemos 2 grandes guerras mundiais, e algumas guerras, alguns conflitos armados isoladamente. Nós tivemos isso no século passado. E se nós olharmos para o século 21, nós já temos no século 21 um século jovem ainda. Porque o século 21, ele começa em 2001. O ano 2000 é o fim do século 19. O século 20, o século 21, ele começa em 2001. E já existiram neste período de 18 anos, 25 conflitos de guerras e rumores de guerra. A guerra mais conhecida do século 21 é a guerra do Iraque, que acontece lá em 2003. Onde você quer chegar com isso? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para os irmãos que a intensidade de guerras e rumores de guerra estão aumentando. Lembra quando eu comparei o exemplo do infarto?
quanto mais próximo do acontecimento, mais se intensifica as dores, mais se intensificam os sintomas. E quando nós olhamos para o versículo 6, que diz que ouviríamos guerras e rumores de guerra, eu quero dizer para os irmãos aqui nesta noite, que os sinais estão se intensificando, e a igreja precisa estar atualizada no que acontece lá fora, porque pode até ser que para o mundo aí fora não tenha algum significado, mas os sinais que estão aí fora está comunicando a volta do noivo, está comunicando com a igreja que Jesus Cristo está voltando. Então as guerras aí fora não é algo isolado que vai ficar para um livro de história, pode até ser para gerações futuras, tem algum significado, mas para a igreja ela tem uma leitura diferente. Esta leitura para a igreja que são os sinais evidentes que Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Segundo a ONU, existem 193 países catalogados, que tem fronteiras, que tem soberania, sendo que de 193 países em toda a nação, em todo o planeta Terra, apenas 11 países não estão relacionados com algum tipo de guerra, não só guerra mundial, mas guerras, conflitos internos, guerras civis. Onde eu quero enfatizar nesta noite, onde eu quero chegar com isso? Eu quero dizer que está aumentando os sinais, estão intensificando os sintomas, estão deixando evidenciado que Jesus Cristo está voltando. Aleluia. Outro sinal, Mateus capítulo 24, versículo 7, diz assim: porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Que está ocorrendo guerras entre nações, isso é evidente, nós temos presenciado isso. Mas eu quero destacar fome, pestes e terremotos. Segundo a Organização Mundial, a ONU, existem 870 milhões de pessoas que passam fome em todo o mundo. Isso são dados do século 21. Se nós olharmos para o século passado, houve um aumento, houve um avanço da fome em todo o mundo. E segundo algumas ONGs ligadas à ONU, o século 21 será conhecido como o século da fome. Estima-se que em 30 anos, mais de 1 bilhão de pessoas passarão fome. Mais de 1 bilhão de pessoas não terão o que comer. Pessoas estarão na escassez. Então, Jesus Cristo é o que está falando nesta parábola. Ele está falando neste grande sermão. Ele está falando dos sinais. Ele não deixou claro uma data, mas ele fala para a igreja, ele estava falando para os seus discípulos: olhe para os sinais. E um dos sinais é esse: a fome está aumentando no mundo. Outra coisa, terremoto. O século XIX, houveram 41 terremotos no século XIX, vitimando 350 mil pessoas. No século XX, já obtivemos, no século XX, 96 terremotos. Do século XIX para o século XX, dobrou o número de pessoas. Sabe quantas pessoas morreram no século XX com 96 terremotos? 2 milhões de pessoas. Sendo que no século XIX, 350 mil, 41 terremotos. No século XX, 96 terremotos, 2 milhões de pessoas morreram. E no século 21, que começa no ano de 2001, nós estamos no ano de 2019, nós temos um século 21 jovem ainda, apenas 18 anos do século 21, já tivemos 13 grandes terremotos registrados em 18 anos. E já morreram mais de 800 mil pessoas.
Eu quero que os irmãos entendam uma coisa. Isso aqui não é uma aula de geografia. Eu quero que os irmãos foquem no avanço. Eu quero que os irmãos prestem atenção nos sinais que estão se intensificando, que estão aumentando, que a Bíblia fala que haveria terremotos. Se nós temos 18 anos de século 21, imagina quando findar, imagine daqui 10 anos, imagine daqui 20 anos, quantos terremotos teremos, sendo que os terremotos do século 21, eles têm atingido maior potencialidade. Então imagine quantos terremotos terão ainda neste século que nós estamos vivenciando, que nós estamos vivendo. Então isso é para a igreja saber fazer a leitura, que Jesus está voltando. Este fato é certo. Jesus vem buscar a igreja tem que saber fazer esta leitura dos sinais que estão apontando para a sua volta. Jesus Cristo não deixou uma data específica, não deixou no calendário um dia, um mês, um ano, um dia da semana. Ele fala claramente dos sinais, e eu torno a dizer para os irmãos, isso não é obra do acaso, isso não é avanço tecnológico, isto não é azar, isto está apontando para a volta de Jesus, isto está apontando para a igreja despertar, para a igreja ser vigilante, porque Jesus está voltando, Jesus vai voltar para arrebatar a igreja. Então os sinais estão se intensificando. Mas sabe por que muitas vezes nós não damos valores para isso? Porque no nosso país não tem terremoto. Isso não está ligado ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia. Você vê pela televisão, você vê pela internet, é diferente do que você vivenciar. Eu concordo com vocês, mas quando você espera a volta de Cristo, e se a Bíblia diz que nós observaríamos terremotos, isso é para despertar a igreja. Isso não é sensacionalismo, isso não é para levar ninguém a ter medo, é o contrário, é para alegrar o seu coração, que o seu Redentor vai se levantar para buscar a igreja amada dele, a igreja que ele comprou com o seu sangue. Então fique vigilante com isso. Outra coisa, no que diz respeito às pestes, nós já tivemos cólera, tuberculose, varíola, gripe espanhola, febre amarela, sarampo, malária, AIDS. A AIDS foi a grande doença da década de 80. Já morreram mais de 22 milhões de pessoas com AIDS. Hoje ela já está controlada, mas ainda mata. Mas a doença do momento agora, que eu estava vendo um documentário esses dias, dengue, principalmente Zika vírus e chikungunya. Esse vírus, Zika vírus, ele destruiu o Nordeste. Crianças nasceram com as suas cabeças achatadas, crianças nasceram com tantos problemas. E eu estava vendo um documentário, este vírus, esse inseto, foi comparado, no que diz respeito à mortalidade das pessoas, no seu perigo, foi comparado com cobras peçonhentas, foi comparado com tubarão, tigre, aranhas, escorpiões. Ele ficou em primeiro lugar. Ele está causando mais estrago do que um tubarão. Isso é muito sério, isso está do nosso lado, isso está atingindo o Nordeste brasileiro. Então nós não podemos ficar indiferentes, nós não podemos ficar indolentes no que diz respeito a esses sinais. Nós precisamos ser atuais, nós não podemos querer ser ignorantes do que está acontecendo, nós não podemos ficar de braços cruzados e achando que isso é normal. Isso não é normal, isso está apontando para os sinais da volta do nosso Redentor. Jesus Cristo está voltando, então olhe para os sinais que estão apontando para isso. Versículo 12, do mesmo capítulo: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. Percebam que nós vivemos uma sociedade que as pessoas não gostam de nós, as pessoas gostam do que nós fazemos. Perceba que as pessoas são substituídas hoje com muita naturalidade. Hoje as pessoas, elas valem o que ela tem. Hoje as pessoas são reconhecidas por aquilo que ela pode entregar.
Então nós percebemos que o amor, principalmente dentro da igreja hoje, ele tem desaparecido, ele está esfriando. Hoje a vida não vale nada. O ano passado morreu mais de 60 mil pessoas por homicídio no Brasil. Isso não é só uma crise na segurança pública, isso não é só sintomas de um país subdesenvolvido, mas isso aponta também por falta de amor. A vida humana não tem mais valor, as pessoas não dão valor para a vida humana. Isso é sinal que o amor está esfriando. Isso não é uma estatística isolada, isso não é um dado para cientistas políticos ou técnicos ou pessoas especializadas em segurança pública apontar a falha de um governo A, governo B. Isso é sinal que o amor está esfriando entre as pessoas. Isso é sinal que as iniquidades estão se multiplicando. Você quer um exemplo da multiplicação da iniquidade? Aumentou o número de pedofilia no Brasil. Quantas crianças são violentadas diariamente? E o que chama atenção, as crianças não são violentadas por pedófilo, por aquela pessoa estranha. As pessoas que violentam as crianças através da pedofilia são pessoas do seu seio familiar, são o seu avô, são o seu pai, o padrasto, o tio da perua, o vizinho ao lado. Pessoas que as crianças estão violentando. E pasmem, este último governo que passou aqui na nossa nação, eles discutiam que o pedófilo não deveria ser tratado como criminoso, mas como um delinquente que precisa de um tratamento. Na Alemanha existe um parlamentar que luta para descriminalizar a pedofilia, e isso estava acontecendo na nossa nação. A criança, o adulto, o homem barbado que ataca uma criança, ele deveria ser visto como um doente, como um dependente químico, como alguma coisa assim. Isso está multiplicando a iniquidade. Se você olhar 20, 30, 40 anos atrás, existia casos isolados, mas isso se tornou normal, e esta nação está mergulhada nisso. Isso é sinais da multiplicação, do avanço da iniquidade. Você quer outro exemplo? Pornografia. A pornografia aumentou numa escala enorme. Tem pessoas que são viciadas em pornografias. Tem pessoas que estão baseando o seu relacionamento conjugal para apimentar a sua relação, se embebecendo daquelas cenas pornográficas para apimentar o seu relacionamento. Tem pessoas que ficam 24 horas, tem celulares que, se você pegar, você cai para trás de tantas cenas obscenas. Tem pessoas que são viciadas. Isso já faz parte da nossa nação, e a nação tem tratado isso como normalidade, mas tem se multiplicado, tem crescido numa escala enorme com o avanço da tecnologia. A pornografia aumentou na nossa nação. Isso não é obra do acaso, isso não é um avanço do século 21, isso são sinais que estão aumentando, porque aumenta a pornografia, automaticamente vai aumentar a pedofilia, automaticamente vai aumentar os abusos, automaticamente vai aumentar as práticas sexuais ilícitas dentro e fora dos casamentos, porque a nação está sendo embebecida por isso, a nação está mergulhada nisso. Então isso não é obra do acaso, isso é o aumento da iniquidade que aponta para a volta de Cristo. Outra coisa, o homossexualismo. Eu lembro que na década de 90, quando você estava na escola, se você tinha um amigo meio estranho, ele tinha vergonha. E se ele se revelasse a sua opção sexual, era para uma pessoa bem íntima dele. E ele não expunha para a sociedade como nós estamos vendo hoje. Nós devemos respeitar a pessoa, mas nós não podemos admitir que essas coisas sejam ensinadas para os nossos filhos.
Nós não podemos concordar que isto é ato normal, porque o que diz as Escrituras não é isso. Nós sabemos que isto está contra Deus, nós sabemos que isso está contra as Escrituras. Nós amamos o pecador, mas nós abominamos este pecado. E tem muitas pessoas, teve um tempo atrás aí que começou a massacrar esta opção sexual. Tinha pessoas evangélicas colocando no seu Facebook aquela bandeira do arco-íris. Tinham pessoas de cargos defenda eles. Hoje estavam, porque muda o governo, estavam trabalhando para forçar o casamento. Se não mudasse o governo, era bem provável, se chegasse alguém aqui, e o STF, ele vota hoje, estava discutindo essa matéria em plenário, para se dizer, se descriminalizar um homossexual é crime. Isso é muito sério, meu irmão. Nós não estamos no spa, nós estamos em guerra. O diabo se declarou o nosso inimigo. O diabo quer impedir que a igreja suba no grande dia, no grande festa. Então nós precisamos despertar, nós precisamos acordar nesta noite para uma grande realidade. O homossexualismo aumentou numa escala enorme. Outra coisa que está aumentando e passou despercebido por muitas pessoas, é verdade, o marxismo cultural. Por 16 anos nós bebemos disso. O emparelhamento de todas as entidades públicas. O marxismo cultural estava encurralando as criancinhas nas escolas para querer ensinar sexo. As criancinhas, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos primos, os nossos irmãos estavam sendo encurralados nas escolas. Por quê? Porque este marxismo cultural, essa multiplicação da iniquidade, tem um viés assim: o corpo é meu, eu faço o que eu quero. Estão lutando para legalizar o aborto. Isso será um mar de sangue a céu aberto. Estão querendo mudar o pensamento das pessoas. Olha o que estão fazendo com as famílias, olha o que estão fazendo com o casamento. As televisões, as novelas, os filmes, os telejornais têm o quê? Porque o grande intuito, esta guerra, que nós podemos incluir em rumores de guerra, porque muitas vezes nós pensamos que guerra é só quando é armada, mas a pior guerra a ser vencida, quando se manipula pensamento, quando se encurrala as pessoas, quando impede as pessoas de opinar, de ter a sua opinião crítica, de ter uma visão ampliada. E é isso que está acontecendo com a nossa nação, é isso que nós estamos bebendo. Às vezes eu fico pensando comigo mesmo, com os meus filhos que estão iniciando agora, crianças ainda. Eu fico imaginando, se Jesus Cristo não voltar em 10 anos, se essa geração tiver que esperar, se for a geração deles que esperará o arrebatamento da igreja, como serão essas crianças? Qual é a aula que nós estamos dando? Qual é o exemplo que nós estamos dando? Nós temos que parar com esse negócio de só levantar a mãozinha, receba, leva, vai embora. Nós temos que trazer a realidade que está batendo a nossa porta. Nós temos que entender uma coisa: a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. O diabo não é o seu amigo, o diabo não tem respeito com a sua família, o diabo não respeita a sua carteirinha, o diabo não respeita o seu tempo de igreja. O diabo é o arquiteto, o grande arquiteto de tudo isso. Então desperta a noiva de Cristo, desperta, porque Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos entender qual é a artimanha, qual é a jogada do diabo por detrás de tudo isso. E nós temos uma igreja hoje, o quê? Está tudo bem, eu tenho que comer, aqui não tem terremoto, o meu filho aparenta ser hétero, a minha filha fez um bom casamento, eu tenho liberdade para adorar. Está tudo bem, mas não está nada bem, está tudo ruim, está tudo péssimo. Nós não temos motivo nenhum para festa. Nós temos que chorar e se humilhar na presença do Altíssimo e sempre ter esta pergunta: se Jesus Cristo voltar hoje, será que eu subo? Por isso que nós temos que dar alguns passos para trás e não remover os marcos dos nossos antepassados. Quando os irmãos do passado proibir a televisão, pode até ser que algumas coisas eles estavam sendo enérgicos demais, mas eu levanto esta bandeira hoje,
que nós temos que tomar cuidado com a televisão. Eu levanto esta bandeira hoje, que crente tem que se distanciar da televisão. Eu levanto esta bandeira hoje, que crente tem que se distanciar das redes sociais. Tem que tomar cuidado. Por quê? Porque o inimigo, ele está agindo de uma tal forma nesses últimos dias. Ele sabe que o seu fim, ele já é conhecedor do seu fim. Ele sabe que a sua derrota é decretada. Ele virou a sua artilharia para a família da igreja. Ele virou a sua artilharia para a igreja. E ele vai atacar com todo o seu exército, sem piedade, sem dó, sem respeito, sem idade, sem categoria, porque essas coisas estão envolvidas em nós. Isso está no meio da faculdade, isso está na nossa casa, no nosso primo, no nosso irmão, nós estamos embebecidos disso, e nós somos a noiva, e por isso que nós temos que ter as vestes brancas no sangue, por isso que as nossas vestes têm que ser limpas. Sabe por quê? Porque vamos imaginar que você tem uma veste limpa, e você vai andar num lugar que está cheio de lama. Quanto tempo você consegue manter-se limpa? Você vai, na medida que você vai dando passo, vai subindo lama, vai sujando atrás. Quanto mais vai se escurecendo, você não consegue enxergar nada, vai sujando as suas vestes. E com a igreja de Cristo não é diferente. Nós precisamos tomar cuidado com o que estamos vendo, com o que estamos pensando, com o que estamos conversando, porque hoje, com essa explosão, com essa normalidade do século 21, tudo é normal, se tornou normal. E isso que suja nossas vestes, nós somos igreja. Nós somos a igreja, a noiva do Cordeiro. Nós não somos um povo comum, nós somos diferentes, nós somos lavados e remidos pelo sangue. A noiva, quando ela assume um noivado, podemos entender como um pré-casamento, ela tem que abrir mão de algumas coisas. Se o noivo não gosta de certa amizade, ela abre mão. Ela não pode viver como vivia antes, quando ela não tinha compromisso. Se ela estava acostumada em sair, agora ela já deve um compromisso. Ela não tem compromisso quando apenas casa, antes ela já tem compromisso. Jesus Cristo veio buscar a igreja, mas nós temos que andar como noiva, nós temos que andar com as vestes brancas, nós temos que andar com retidão, com compromisso com esta palavra, porque esta palavra é a verdade. Nós não podemos omitir esta verdade. Nós temos que parar de querer um evangelho triunfalista. Eu tenho que parar de querer entrar aqui, que Deus seja o gerente da minha conta. Parece que tem um banco celestial, um banco central, e os anjos estão imprimindo nota, e eu quero dinheiro. Parece que tem anjos ali, corretor de imóvel, abre uma porta, eu quero ir para o céu, eu quero ser a noiva do Cordeiro. Eu tenho que lavar as vestes, eu tenho que abrir mão deste mundo, porque se eu não abrir, eu vou ficar. Aleluia. É verdade. Quarto sinal. Esse aqui é o que nós estamos vivendo. Versículo 5 de Mateus 24, versículo 11. Diz assim. Versículo 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. O IBGE, no ano de 2010, eu já falei isso aqui, vou repetir. Ele fez uma estatística, um estudo, que já em 2010, já existiam, já se declaravam evangélicos, vulgo gospel, 42 milhões de pessoas. O próximo censo sairá em 2020, de 10 em 10 anos. A perspectiva, o que eles estão achando, que o Brasil deixará de ser um país declaradamente católico e se tornará um país declarado evangélico. Seria motivo de sapatear na igreja, de pular, de falar línguas estranhas, mas isso é péssimo, porque não significa que aglomeração é sinal de poder de Deus, não significa que riqueza, você expõe o que é Deus, não. Então isso é para despertar. Olha o que diz a Bíblia, está aumentando, mas você vê falsos profetas aí hoje ou não? Você vê muitas pessoas falando que Deus não falou? Vê ou não vê? Você não está embebecido desse, você não está embriagado deste evangelho triunfalista? É de madrugada, é de manhã, é na hora do almoço, é no rádio, tem tudo, nós estamos embriagados deste evangelho. Poderíamos ficar felizes, mas tome cuidado. Outra coisa, olha que coisa interessante.
Jornal Correio Brasiliense. Em 2014, foram abertas 14 mil igrejas. 14 mil igrejas. Divida por 365 dias. Sendo que só apenas 4.400 igrejas estão regularizadas. Abriram com CNPJ, abriram com licença de funcionamento, abriram obedecendo todas as normas, toda a regra para essa igreja funcionar. 9.600 igrejas dessas 14 mil estão irregulares. Foram abertas, sei lá como, mas foram abertas, colocaram placa, abriram as portas e chamaram as pessoas para dentro. Esses 42 milhões estão espalhados, vem para cá. Aqui tem Cristo, e a grande maioria diverge de uma igreja, briga numa igreja, ela leva o seu rebanho. Então aí estão ensinando o quê? Desordem, desobediência, criando um ministério em cima do outro, sem regra, sem ordem, sem identidade, porque você, para você ser considerado pessoa, pessoa com personalidade, você precisa de um RG. Porque se você morrer e não tiver uma identificação, você não é indigente. E uma igreja, para ser chamada igreja, ela não precisa só pregar a palavra, ela precisa estar situada, organizada, com número, com endereço, e identificar os seus responsáveis. Vamos imaginar que uma igreja que foi aberta irregular, o teto cai, eu responsabilizo quem? Não tem quem responsabilizar, porque está irregular. Olha que dado, esse aqui você vai entender a cereja do bolo. Em 2014 foi o apogeu da igreja evangélica. A igreja evangélica, ela faturou por dia todas as denominações, e bem provável que este país se tornará um país evangélico. Em 2014, essa igreja faturava por dia 67 milhões de reais. Se você dividir, se você multiplicar pelo ano todo, passa da casa de 20 bilhões de reais. E sabe o que é o dado alarmante de tudo isso? Ela é imune, tem imunidade tributária. Ela tem imunidade tributária. E sabe, essa imunidade eles transferem para os seus sócios. Quem são os seus sócios? Os seus dirigentes, para comprar, para gozar, para usufruir de tudo isso. Isso seria sinal para quê? Para todo mundo ficar alegre. Mas isso é péssimo para o evangelho, porque muda o foco. Meu irmão, qual é o seu foco aqui nesta noite? O meu foco, eu creio que o seu foco é o seguinte: é ir para o céu, meu irmão. O nosso foco aqui é o céu. O que interessa para nós aqui é Cristo. Nós esperamos a volta do nosso Redentor. Tomara que seja hoje, esse é o nosso intuito. Mas quando você olha para este faturamento, muda-se a visão. Meu irmão, vamos ser sinceros aqui. Um faturamento desse, eles já estão vivendo a volta de Cristo. Tem pessoas aqui que estão vivendo o melhor dia da sua vida. Nunca comeram tão bem, nunca se vestiram tão bem, nunca usufruíram tão bem como estão vivendo hoje. Aí eu te lanço uma pergunta: será que essas pessoas estão preocupadas com a volta de Cristo? O nosso alvo aqui nesta noite é Cristo. Oxalá que fosse daqui a pouco. Oxalá se fosse esta noite que Ele voltasse para buscar a sua igreja. O que te prende neste mundo são esses 67 milhões. O que te prende ainda neste mundo? Outra coisa, olha que coisa, e quando a gente fala o povo não gosta. Existem 4.500 cantores, dividido entre cantores solistas e bandas evangélicas. 4.500 cantores. Aí a pessoa fala: o louvor faz parte do culto. Concordo, mas são cantores remunerados. E o interessante, a cereja do bolo não é que canta, a cereja do bolo que eles, cantores, editoras, gravadoras, gozam de imunidade tributária. Sabe quem é o mesmo dono? O mesmo cara que abre a igreja, é o mesmo cara que abre a gravadora, é o mesmo cara que abre a editora, tudo se beneficiando de lucro. O problema é deles, não é isso que eu quero dizer. Eu quero que você entenda uma coisa:
Tira o coração deste mundo caído, deste mundo podre, sai deste mundo, sai desta vida, porque Jesus Cristo vai voltar e nós não podemos ficar presos neste mundo. Olha que coisa, existem 600 rádios evangélicas por todo o Brasil, fora as piratas. Existem mais de 150 gravadoras, mais de 150 editoras. E outro dado que é muito importante: publicam anualmente mais de 3.000 títulos de livros. Algum problema ler livro? Não. Algum problema de escrever livro? Não. Mas a fonte inspiradora tem que ser a palavra. A fonte de pesquisa tem que ser a palavra. Não importa quem escreve, está na Bíblia, porque a Bíblia é a exposição da verdade. É a Bíblia que tem que ser minha fonte. Meu irmão, olha que coisa que está acontecendo. Está acontecendo um fenômeno no Brasil. Existem mais de 4 milhões de pessoas desigrejadas ou não praticantes. Eu lembro quando eu era criança, alguém vinha convidar minha mãe para ir na igreja. A senhora é de qual religião? Eu sou católico não praticante. Agora nós criamos praticamente o mesmo título. Eu sou um cristão não praticante. É o desigrejado. Hoje ele vem aqui, ele fica um mês sem aparecer. Dali um mês ele vai no outro lugar. Aí do outro mês ele vai buscar uma terra para jogar no seu emprego. No outro mês ele assiste culto online. Isso é muito sério, meu irmão. Isso é muito sério. Isso está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Isso está acontecendo no nosso convívio. Essas gravadoras, esses cantores estão influenciando a nossa adoração. Esses pregadores, esses expoentes do Evangelho estão influenciando as nossas mensagens. Nós queremos ser igual a eles. Então, quando a gente fala que nós devemos estar atento aos sinais, meu irmão, essas coisas vão nos derrubar. Não é uma perna bonita que vai derrubar, não. Não é a mulher de biquíni na praia que vai te derrubar, não. O que vai derrubar é esse sistema corrupto que se instaurou dentro das igrejas. Nós vivemos um sistema que aprendeu, que prende as pessoas, que escraviza a pessoa, porque não deixa a pessoa pensar, não deixa as pessoas examinar. Tudo que fala vira lei. Temos que examinar as escrituras. Nós temos que falar, é para sentar o culto todo, vamos na palavra. Está na palavra, eu creio nisso. Não importa quem falou, peraí, está na palavra, deixa eu ver o que diz as escrituras. Está na palavra, não está na palavra, não serve. Eu vou pegar um livro, ele é expoente, ele vendeu mais de 50 milhões de exemplares, deixa eu ler, está na escritura, deixa eu examinar as escrituras. O que diz aqui está na escritura, está na palavra. Não está, então não serve. O que é a fonte de fé para nós? O que é a razão da nossa vida? O que direciona a nossa fé? É a Bíblia, é a palavra. Então é a palavra que é a sua regra de fé, é a palavra de Deus que te conduz, é na palavra que você tem que ficar. Sabe o que trouxe esse sistema? Tudo isso é inovação do século 21. Tudo é inovação. Porque antigamente você tinha os irmãozinhos que mal falavam português, mas ele punha a mão na cabeça das pessoas, a pessoa era curada. Aquele homem era analfabeto, lê um versículo tal para mim, Deus tomava ele, o fogo caía, coisas aconteciam. Mas hoje estão amontoando, estão encurralando doutores da lei, estão endeusando, meu irmão. Isso, onde tem muito glamour, onde tem muito aplauso, pode ficar preocupado, porque eu sempre olhando na Bíblia, eu vejo Deus buscando homens esquecidos lá, apacentando as ovelhas, e Deus tem compromisso com ele. Eu vejo Deus buscando um homem malhando trigo no lagar, Deus vai lá ter compromisso com ele. Eu vejo um velho Abraão sem esperança de ter filho, eu vejo Deus buscando ele. Eu vejo Deus trabalhando com José do Egito, eu não vejo Deus trabalhando com aquele homem expoente. Meu irmão, tome cuidado com a sua fé. Mas aqui para encerrar, no versículo 13, ele deixa uma condição. Aí você pergunta, tudo isso é bonito, tudo isso é lindo,
Mas e aí? O que eu faço? O que eu faço? Versículo 13. Olha que coisa linda, meu irmão. Eu saio daqui animado nesta noite. A minha fé foi acrescentada nesta noite. Eu olho para esta palavra e eu falo, tem esperança para a minha vida ainda. A promessa está de pé. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta é a condição. Eu estou olhando tudo isso, eu vou desistir? Não. Eu fui alertado nesta noite. Eu vou continuar. Eu vou voltar para a simplicidade do Evangelho. Nós estamos na contramão deste mundo. Por quê? O grande problema não é você construir um pensamento. O grande problema é desconstruir um pensamento que está entronado. Vai falar para as pessoas, está tudo errado desse jeito aí. Santidade não é roupa lá no chão. Errado. Louvor não é tudo que se aceita. Repete o louvor, mas louve o Senhor, elogie o Senhor. Tem que ter regra, tem que ter ordem. Porque diz o que perseverar. O que é perseverar? Não, eu vou até ouvir, eu estou vendo isso aí. Mas o meu compromisso é com Cristo. Eu estou vendo isso aí. A Bíblia diz que eu tenho que olhar para o autor e consumador da minha fé, Cristo. Isso é perseverar. Em Daniel capítulo 12, versículo 3 diz assim: tu porém vai até o fim. Então você vai até o fim. Se você quer subir no dia do arrebatamento, vai até o fim. Se você quer morrer com Cristo, vai até o fim. Que você quer ter uma vida cheia da presença de Deus, vai até o fim. Não fique impressionado. Vocês sabiam que nós compramos a embalagem? Meu irmão, pode olhar os temas dos congressos hoje. É só triunfo. Prega sobre o pecado. Prega que quer que Jesus Cristo voltará. Vamos parar com esse negócio, nós não temos motivo nenhum para comemorar. Se um dia Deus me der esta oportunidade de dirigir um rebanho, eu vou rever as músicas, eu vou rever algumas coisas. Você é muito autoritário? Não, tem que ter compromisso com a palavra, porque quando você leva o povo a ter compromisso com a palavra, é como um avião quando ele está em altitude de cruzeiro, ele anda no piloto automático. Eu não preciso ficar cuidando de ninguém. Vamos cuidar das escrituras. Deixa eu ver essa música aqui, vamos ver esse negócio aí. Para de ver música como espiritualidade, para com essas coisas. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, nós precisamos perseverar até o fim, precisamos desintoxicar desse sistema caído, corrupto. Para encerrar, em 2014 estava na pós-graduação de Direito Penal e Processo Penal. Um procurador da República estava dando aula para mim sobre lavagem de dinheiro. E ele estava listando os 5 maiores lugares para se lavar dinheiro. O primeiro é restaurante, o segundo é igreja. Quando a gente olha para esses dados de arrecadação, sem o controle estatal, estamos ocultando patrimônio. Estamos trabalhando no anseio do povo. O que é prosperidade? Cura, tira um caroço aqui. Meu irmão, que adianta Deus tirar um caroço de você e você viver uma vida imunda? É melhor você ficar com o caroço e ir para a glória. É melhor você ficar pobrezinho. Tem gente que não adianta. Deus até queria abrir uma porta, até queria prosperar ele. Mas se ele pegar um carro novo, se ele pegar um emprego novo, um carro novo, você não vê ele nunca mais. Se bobear, você vai passar por ele assim, ele passa por cima de você, porque a soberba pega ele. Então nós precisamos tomar cuidado. Temos que saber, nós temos que orar: Senhor, limpa as minhas vestes, Senhor, limpa os meus olhos, santifica-me, Senhor, me prepara para este grande dia. Eu quero a tua presença. Mas hoje, ensinando a perseverar, meu irmão, você precisa ser rico, você fala bonito, você canta bonito. Vem aqui, eu vou dar 10 mil reais para você, vou emplacar você aqui, você vai cantar. Tem uma irmãzinha pipoquinha ali que revela RG, CPF, ela até já, ela dá o nome do marido que vai vir para você, as condições financeiras dela, faz uma fila. Mas quando você chama a palavra, vamos para a palavra, vamos para a escola dominical, vamos para a oração. Não, é sempre a mesma coisa. Meu irmão, a salvação é individual. Meu irmão, se a igreja subir agora
e eu ser uma farsa. Não adianta, eu não vou agarrar no seu pé, eu vou ficar. E é isso que nós precisamos despertar. Ser igreja não é se adequar ao mundo. Ser igreja é ser a noiva. O que é a noiva? Você, quando era noiva, como você viveu os últimos dias de casar? Como você tem vivido hoje, depois do casamento? Meu irmão, não fique apenas ainda preocupado com como vai ser o céu. Não fica preocupado como vai ser as bodas. Primeiro que ele está pronto para este grande dia. Persevere até o fim, vai até o fim. Vale a pena, abre mão deste mundo. O que tem de bom neste mundo? Eu falo aqui, não é revelação, não é profetada. Eu tenho para mim que virão mais grandes terremotos e que este ano ainda virá muitas tragédias. Ah, mas você é muito pessimista. Não, é só você olhar o cenário. É só você saber fazer a leitura. Este mundo é corrupto. A igreja tem representação evangélica, banda, tem políticos, mas você vê que não age nada. Meu irmão, espera em Cristo. A sua vida está em Cristo, a sua vitória está em Cristo. Tenha compromisso com Cristo. Você é de Cristo, a sua vida está em Cristo. Que Deus abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Vamos orar. Aleluia. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui nesta noite, meu Deus. Nós queremos subir naquele grande dia. Meu Deus, desperta o teu povo que está dormindo. Não é momento de sono. É muito real o que está acontecendo, meu Deus. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Nós estamos vivendo, meu Deus, as últimas horas. O Senhor está voltando, meu Pai. Mas existem muitas pessoas ainda cocheando em dois pensamentos. Tem pessoas ainda que não se decidiram pela fé. Tem pessoas ainda que estão mergulhadas neste mundo, meu Pai. Ela ainda tem sede, tem anseio por este mundo. Meu Deus, o que é um carro diante da eternidade? O que é uma riqueza, o que é uma prosperidade diante do céu de glória que está proposto, meu Pai? Este céu é real, está disponível para a igreja do Senhor, meu Pai. Põe por terra o velho homem nesta noite. Joga por terra, meu Deus, esse coração puro, esse coração sujo, Pai. Cria em mim um coração puro, cria em nós um coração puro nesta noite. Deus, nós estamos cansados da mesmice, nós estamos cansados dessa retórica. Nós queremos a Tua presença, nós queremos o Shekinah do Senhor, nós queremos mais de Ti, Papai. O Senhor é o mesmo ainda, Pai. O Senhor derrama do Teu Espírito ainda, o Senhor revela, o Senhor procura corações sedentos, quebrantados, Pai. Faça algo nesta noite, Pai. Chega da religiosidade, chega da mesmice, chega, meu Deus, de tudo que nós estamos fazendo. Tem misericórdia de nós, meu Pai. O Senhor não muda, o Senhor é o mesmo. O Senhor ainda batiza com o Espírito Santo, o Senhor ainda renova com o Teu poder, com a Tua graça. Então renova, Senhor, nesta noite, meu Deus, esta mulher que está aflita, este homem que está cansado, este homem que não consegue largar o pecado. Tem misericórdia nesta noite. Ajuda, meu Deus, esta mulher, ajuda este homem, apoia os caminhos, abre os caminhos nesta noite, Pai. Abraça a Tua igreja nesta noite. Espírito Santo nos abraça, Espírito Santo nos levanta, Espírito Santo tira toda a soberba, tira todo orgulho, tira tudo aquilo que não convém de Ti nesta noite. Nós queremos a Shekinah, nós queremos a Tua presença, Pai. Tu é bem-vindo na casa, Senhor. Tu tem liberdade para agir, o Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Nós viemos por causa de Ti, nós estamos aqui por causa de Ti. Nós não viemos aqui buscar cura, nós viemos buscar a Tua presença, meu Deus. Aqui está a Tua igreja, Pai, a igreja do Senhor, a igreja remida. Deus, salva almas nesta noite, limpa os corações, Deus de poder,
trabalhando, limpa, quebra toda a fúria de Satanás, joga por terra toda a armadilha, todo prato preparado, desfaça nesta noite, saia por terra nesta noite, caia por terra toda a arma preparada, tudo aquilo que está preparado, meu Deus, livra da queda, livra do tombo, Senhor, essa pessoa que está sendo tentada da força nesta noite, essa pessoa que precisa de uma mudança na sua casa, muda a casa dela, muda a família dela, muda a vida espiritual dela, Senhor. Eu creio que este ano é um ano de mudança nesta igreja, Pai. Algo novo vai acontecer, algo do Senhor vai vir neste lugar, muitas coisas irão acontecer neste lugar. Deus, sopra o Espírito Santo, sopra o teu Espírito, Pai. Tira do nosso meio todo embaraço, todo engodo, tira do altar, meu Pai, tudo que está brigando, tudo que está, meu Deus, travando a tua obra. Espírito Santo de Deus, ó Santo de Israel, toma nas tuas mãos, Pai. Muito obrigado por esta oportunidade, obrigado, Jesus, por nos salvar, obrigado pela tua presença, ó Deus amado, Deus Santo, nós te amamos, nós buscamos a tua face, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito.